Olá, eu sou Maria Tereza Marianelli, membro da Comissão de Direito Urbanístico e Fundiário da OAB Espírito Santo, e hoje eu estou apresentando mais um episódio do podcast Conversa Jurídica, em conjunto com o Dr. Henrique Rocha Fraga, que também é membro da Comissão de Direito Urbanístico. O objetivo desse podcast é trazer temas importantes relacionados ao direito e como eles impactam diretamente na vida das pessoas. Todos os episódios podem ser conferidos no canal da OAB Espírito Santo, no YouTube e nas plataformas de áudio. E hoje falaremos sobre um assunto de extrema importância: os desafios para o desenvolvimento dos municípios capixabas. Para esse debate, nós convidamos o Dr. Pablo Silva Lira, doutor em Geografia e mestre em Arquitetura e Urbanismo pela UFES, possui especialização em Conservação Ambiental e bacharelado em Geografia, também pela UFES, e aperfeiçoamento em Planejamento Urbano pela Universidade de Cergy, França. E também foi meu professor de mestrado. Muito obrigado, Pablo, por ter aceito o convite. É um prazer estar aqui te recebendo, para esse tema tão importante que você domina com brilhantismo, que é falar de cidades, falar de planejamento urbano e também, do desenvolvimento do nosso estado. Não é isso, doutor Henrique? É isso aí, doutora Maria Tereza. Mais uma vez, em nome da OAB, agradecemos sua presença, professor Pablo. Uma alegria estar aqui compartilhando esse podcast com você. Pessoa extremamente experiente, meu colega, de serviço público, somos ambos servidores estaduais, você como diretor-presidente do Instituto Santos Neves, Jones Santos Neves, e eu na Procuradoria do Estado. E o seu convite é muito pertinente, dado as circunstâncias que as cidades estão vivendo, Uhum. A gente está tendo inúmeros casos, não só no Brasil, mas no mundo, de situações extremas que têm impactado toda a nossa sociedade. E quem mais sofre, evidentemente, são os municípios. E aí a gente trouxe para discutir esse momento extremo que a gente está vivendo e, na sua visão, como é que a gente pode trabalhar essa situação. E a primeira pergunta que a gente gostaria de trazer para o ilustre colega é: qual o papel do poder público e da iniciativa privada em situações de crises causadas por esses eventos extremos que têm acontecido? Como é que nós, tanto a sociedade, tanto o poder público quanto a iniciativa privada, pode contribuir para que a gente possa ter menos impactos, melhorar as consequências desses eventos e, quem sabe, tomar medidas de prevenção? Perfeito. Agradeço aí o convite. A querida amiga Tereza, doutora Maria Tereza, também a gente tem aí o histórico, lá na Universidade de Vila Velha, no mestrado, a formação da Maria Tereza a gente vem acompanhando e a atuação também, especificamente aí na temática da regularização fundiária. Parabenizar o trabalho também desenvolvido nessa perspectiva. Também o doutor Henrique, amigo de serviço público também lá na PGE. A grata satisfação estar aqui com vocês na conversa jurídica, onde a gente vai abordar esse tema muito relevante de pensar a cidade, e também buscar soluções para a cidade na contemporaneidade. A gente tem alguns estudos que apontam que a humanidade nunca foi tão urbana quanto nesse atual momento que a gente está vivendo. No início do século XX, 1900, a gente tinha aproximadamente 13% da população do mundo residindo em cidades. Por volta de 2008, a gente passou mais da metade da população do mundo residindo em cidades. Nessa década que a gente está agora, no final dela, a gente vai chegar próximo de 60% das pessoas no mundo residindo em cidades. E até 2070, a gente tem uma previsão aí da ONU que quase 70% da população do mundo estará habitando as cidades, as áreas urbanas, O que isso traz? Traz uma série de desafios. A gente sabe que o processo urbano acaba resultando no maior adensamento no uso e ocupação do solo. A gente tem problemas e desafios também sobre a perspectiva da mobilidade urbana.
do acesso à terra, à moradia, à regularização fundiária, problemas sociais de toda ordem que se intensificam e ampliam a magnitude no ambiente urbano. Dentre esses, o problema da insegurança pública, da violência, o problema da pobreza, do saneamento básico, infraestrutura. Então, a cidade é o locus onde a humanidade vem desenvolvendo suas atividades de maneira mais intensa. Inclusive, recorrendo aí à perspectiva teórica, tem um teórico que é o Henri Lefebvre, que na década de 70 ele já preconizava, em 1970, a teoria da urbanização em escala planetária. E isso está acontecendo, né? E a gente vê agora, concomitantemente, ao mesmo tempo, o fenômeno da urbanização em escala planetária junto com o fenômeno do aquecimento global e das mudanças climáticas. E das suas consequências, né? E das suas consequências no dia a dia, principalmente mais intensos nos ambientes urbanos. Claro. E a gente está falando de uma realidade do Brasil onde já mais de 85% da população reside em cidades, de acordo com os dados do censo de 2010. Não saíram ainda essas informações do censo 2022, então provavelmente a gente está próximo dos 90% da população residindo em cidades. Quer dizer que, em relação ao mundo, o Brasil está mais urbanizado que o resto do mundo. Que a média do que mundial. A média mundial. Que a média mundial. Ainda 85%. 85%. A média... E o Brasil é um país agrícola, né? É um país que tem um potencial agrícola, né? Passou pelo processo de industrialização ali no século XX, bem acelerado, várias cidades, né? E agora a maior contribuição que a gente tem no nosso PIB vem do serviço e comércio, próximo de 60%. Aí a gente chega a 20% de indústria, arredondando, e 10% da agricultura e pecuária, que é muito forte no nosso país ainda, né? Então, aí a gente olha para esses dois cenários, a urbanização e o fenômeno do aquecimento global e das mudanças climáticas, os eventos climáticos extremos. O que é adequado a gente pensar? É a gente utilizar tanto o poder público quanto o setor produtivo, e aí, doutor Henrique, a sua pergunta vai nesse sentido e é muito importante, quais são as formas da gente mitigar e também prevenir os eventos climáticos extremos, os seus impactos, principalmente nos ambientes urbanos. Mas vamos colocar na escala dos municípios, que é onde a gente percebe esse impacto cada vez mais forte. O caminho é a integração do poder público, e aí, nas três perspectivas, União, estados, municípios, né, integrados. A gente não tem essa integração no Brasil. A integração, além dessa integração na vertical, uma integração na perspectiva horizontal. A pasta de meio ambiente no município tem que andar de mãos dadas com a pasta de desenvolvimento urbano, a pasta da defesa civil, desenvolvimento social. Então a gente tem que ter uma integração também, uma articulação no nível horizontal dos entes federados. E o setor privado tem uma responsabilidade muito grande de conseguir somar esforços com o poder público e fazer cumprir também as diretrizes de uso e ocupação do solo. Então esse é um caminho muito relevante para a gente prevenir os impactos e amenizar esses impactos dos eventos climáticos extremos. As mudanças climáticas, as evidências científicas mostram, né? É um fato inquestionável. Sim. Agora, é como e o que a gente vai fazer para amenizar esses impactos. E aí, a integração é a palavra-chave, setor produtivo, iniciativa ao poder público, e também a necessidade da valorização da ciência, utilizar dados e informações para desenvolver diagnósticos precisos, inclusive fazendo mapeamento nas cidades, quais são as áreas de risco crítico e qual tipo, de acordo com a especificidade geográfica das cidades, qual é o tipo de evento climático extremo e risco que existe naquela cidade. É inundação? Olha o caso do Rio Grande do Sul agora.
É deslizamento de massa? Olha o caso de Vitória, alguns anos atrás, de Vila Velha. Rio de Janeiro, né? Rio de Janeiro algumas também. Cidades do Rio, né? A parte serrana do Rio, a própria capital também, né? Então, a gente planejar com base em dados e informações, integrando o setor público e o setor privado e a sociedade, para a gente desenvolver planos de ação climática, né? Para a gente poder tanto dar a resposta rápida aos eventos climáticos extremos e prevenir o espaço urbano para outros eventos que possam acontecer. E é fato, tá? Os eventos climáticos extremos estão tendo uma maior recorrência no mundo e no Brasil. Agora, no mês de março, a gente estava vendo aqui os nossos irmãos de Mimoso do Sul, inclusive perdendo a vida, né? Perdendo ali toda uma construção de uma vida toda, né? A sua residência. E a gente vê, depois de um mês, agora, o caso lá do Rio Grande do Sul, que está gerando toda uma solidariedade, uma corrente, aí, uma união para a reconstrução de vários municípios ali do Rio Grande do Sul, Porto Alegre também, né? E aí a gente começa a questionar, será que os municípios brasileiros estão desenvolvendo esse papel, esse dever de casa? Eu acho que a gente precisa repensar isso, né? E eu, antes de passar a palavra para a minha ilustre colega, a doutora Maria Tereza, eu queria explorar esse profundo conhecimento seu, professor, porque é o seguinte, quando você fala em integração, principalmente a integração vertical, e quando você fala da necessidade do alinhamento da iniciativa privada com o poder público, me parece que nós precisamos essencialmente ir de uma maneira urgente uma mudança de cultura e de postura. Sim. Tanto da forma de fazer política pública, quanto na forma de exercer atividade econômica. Se é que você concorda ou puder me corrigir ou explorar, porque eu acho que você foi muito feliz na fala da integração vertical. E olha para você ver, hoje o Brasil faz integração vertical de política pública? A verdade é não. Pouquíssimas. Sim. Você tem uma linha da educação, você tem uma linha da saúde que foi imposta constitucionalmente, mas fora isso, os governantes caminham, às vezes, até mesmo no trato da Covid, se você for ver, um caminhou para cá, outro caminhou para lá, outro caminhou... E essa questão, se não me falhe o raciocínio, é essencial que haja uma coerência e uma uniformidade, até às vezes um ambiente de discussão uníssono, onde possam convergir divergências e chegar numa solução única. Eu acho que esse é um ponto. Sim. E um outro ponto que o brasileiro não me parece alguém que tem essa cultura de pensar a coletividade. Sim. Eu quero cortar árvore e ele não pensa qual é a consequência daquilo para aquela cidade. Sim. Eu quero criar uma indústria, mas eu quero e não penso quais as consequências ambientais. Eu recentemente atendi dentro da minha advocacia um empresário que queria simplesmente que eu conseguisse que ele implantasse uma indústria de couro, de cortiço de couro. E ele falou, olha, isso é uma coisa extremamente, ele disse, extremamente degradante, mas você conhece todo mundo, você sabe fazer, você consegue. E ele não estava, ele estava preocupado em conseguir alguém que... E quais as consequências, modelos de diminuição de impacto, ele não estava nem aí. Sim. Ele só queria um local em que ele pudesse exercer aquela atividade e ganhasse os seus milhões de reais ali. Então, essa mudança de cultura, se é que você poderia tecer algum comentário, ela também é importante. Sim. Se a iniciativa privada precisa pensar ao exercício da sua atividade como um todo. E eu acho que o brasileiro está muito longe do pensamento coletivo. Né? É aquela coisa do cara que vai na praia e falou, não, vou deixar meu lixo aqui. Ele não esquece que aquele canudinho, aquele coco que ele tomou, aquilo vai trazer consequências para ele e para a família dele em algum momento. A gente vive num ecossistema, né, doutor Henrique? Então a gente tem que entender, né, que cada atitude nossa individual pode gerar um impacto que vai degradar o meio ambiente, vai gerar ali um impacto no interesse coletivo, difuso, né? Então essa sistemática mesmo que você coloca. E a questão do setor produtivo, né?
É só a gente olhar para trás as consequências do modelo de desenvolvimentista industrial, a industrialização tardia brasileira, lá da década de 30 até a década de 70, o Espírito Santo entra nessa onda na década de 60, 70, né? Foi um modelo de desenvolvimento que priorizou o crescimento econômico desvinculado de políticas públicas sociais, ambientais, planejamento urbano. E o preço desse descolamento do crescimento econômico com o desenvolvimento social e ambiental, a gente paga até hoje. A criminalidade que está aí colocando o Brasil como o país mais violento do mundo nas últimas décadas, ela não surgiu do dia para a noite, de um ano para o outro. É um processo histórico cumulativo e social que vem se somando ao longo dessas últimas décadas, onde a gente viu crescer de forma desordenada as nossas cidades, uma ausência do poder público e a iniciativa privada meio que apática nesse sentido. Nas últimas décadas, nos últimos anos, tem estado mais presente, né, e integrando esforços, mas ainda a gente está longe de um cenário adequado. E nesse caso específico, a gente estava falando dos eventos climáticos extremos, o Instituto Jones, a nossa instituição de pesquisa daqui do estado, é como se fosse o IBGE daqui do estado, né? Onde a gente desenvolve as pesquisas sociais, econômicas, ambientais aqui do estado. A gente fez um levantamento agora no mês de maio, fomos motivados aí a fazer esse levantamento por conta do que aconteceu no Rio Grande do Sul. E a gente teve a informação que Porto Alegre não tinha o plano local de mudanças climáticas. Sim. Então, eles não tinham um instrumento básico para poder mitigar os efeitos daquele evento climático e de outros eventos climáticos. Eles tinham no histórico, em 1940, na década de 40, uma enchente histórica que abalou e impactou a cidade. Isso. Inclusive desenvolveram ali projetos, soluções de engenharia, diques e tudo, né? Só que não estava dando a manutenção naquele equipamento. A sociedade não tinha a real consciência. Aquela sociedade, a população que sofreu os impactos na década de 40, é um número muito reduzido, comparado hoje em dia e olhando a estrutura demográfica lá do Rio Grande do Sul. Então, essa pauta ficou vazia. E nesse levantamento, a gente utilizou da premissa de que as capitais são os municípios que se caracterizam pelo privilégio de ter a maior receita, na maioria das vezes, estrutura administrativa melhor organizada. Então a gente traçou a seguinte hipótese, que a grande maioria das capitais brasileiras teriam esse plano, que é um instrumento básico para a gente prevenir e mitigar os efeitos dos eventos climáticos extremos. E nos fizemos valer da metodologia da transparência ativa para consultar os canais oficiais das prefeituras, das capitais e do Distrito Federal. E a nossa hipótese não foi comprovada. 15 capitais brasileiras, dentre elas Porto Alegre e Vitória, a única capital do Sudeste, não possuem esse instrumento básico para um evento aí climático extremo. Então, quando acontece o evento, a gente não tem nenhuma direção, uma diretriz, qual caminho que a gente vai seguir, né? A gente não pode confundir também esse plano local de ação climática, que é mais amplo, né, com o plano da defesa civil. Isso daí a grande maioria das capitais possuem. O plano local de ação climática, ele vai desde as medidas para a gente trabalhar a descarbonização e a neutralização dos gases do efeito estufa, como também medidas para você gerenciar o uso e ocupação do espaço urbano para diminuir os riscos de famílias serem impactadas fortemente aí por esses eventos climáticos extremos. Então, a gente vê o poder público está cumprindo seu papel, a gente vê, nesse caso, se as capitais, a maioria das capitais não tem esse plano, imagina os outros municípios do interior, né? Deveria estar dando exemplo às capitais. Sim. Então foi Porto Alegre, Vitória, que não possuem, 4 capitais do Nordeste, toda a região norte, com exceção do de Rio Branco, no Acre, toda a região norte não possui o plano, e o Centro-Oeste, nenhuma capital possui, somente o Distrito Federal que possui esse plano. São 11 capitais e o Distrito Federal que possuem. Do outro lado, 15 capitais que não cumpriram o seu dever de casa. E aí chamou muita atenção quando a gente divulgou esse estudo, né? A nossa capital, Vitória. A gente pensou, poxa, vamos divulgar o estudo?
é transparência, controle social, ciência. Não tem como brigar com o método científico, né? A gente pensou assim, agora as prefeituras vão correr para elaborar esse plano, né? E a Prefeitura de Vitória comunicou nos veículos de comunicação, né, que só vai entregar esse plano em junho de 2025. Não. Sem contar que tem um processo eleitoral no meio do caminho, né? Então, quando deveria ser urgente uma medida dessa, desenvolver o plano, ouvir a sociedade e tudo, ainda Politizou, né? a nossa capital a gente vai esperar ainda mais um ano, né? Então, a importância do poder público municipal é crucial nesse processo. Setor produtivo, até para conscientizar, né? Imagina um município que tem que ter um plano diretor municipal e não tem um plano diretor municipal. Okay. Como que você vai conscientizar um empresário que quer instalar uma indústria ou um grande empreendimento comercial no município se você não tem nem as diretrizes básicas Sim. de zoneamento urbanístico? É a mesma coisa a questão do Plano Local de Ação Climática. E assim, falando de plano diretor, né, a gente já sabe antecipadamente, mesmo desde 2001, a alteração deve ter sido, foi mais ou menos em 2005, do Estatuto da Cidade, para exigir que os municípios que estivessem no Cadastro Nacional, né, de risco de deslizamento, inundação, tivessem planos diretores municipais direcionados, né, a mitigar e evitar os riscos. Então, quer dizer, não é uma coisa nova, Sim. né? Todos já deveriam estar adequados, e o que a gente assiste ainda hoje são planos diretores municipais ainda completamente dissociados da realidade dos municípios, Sim. apesar da lei, né, já está aí vigente desde 2001. Muito bem lembrado, complicado. doutora Maria Tereza. Essa questão da gestão de risco, né? A questão do risco geológico. Exatamente. Em 2005, no Estatuto da Cidade, né? Os municípios, a grande maioria dos municípios brasileiros que têm essas áreas mapeadas pelo Serviço Geológico, tem a obrigatoriedade legal Isso aí. e constitucional, porque está lá também no artigo 182 e 183 da Constituição, que foi regulamentado pelo Estatuto da Cidade em 2001, de ter o plano diretor. E mesmo com essas áreas indicadas que têm risco geológico, você vê o poder público não cumprindo essa medida que é básica, né? Vamos falar do lado positivo? Passado aí o século a industrialização do século XX, a gente conseguiu evoluir, e aí a importância das instâncias jurídicas, o arcabouço legal, a evolução, quando a doutora Maria Tereza estava comentando aqui do Estatuto da Cidade, né? A industrialização do século XX, a gente não tinha esses instrumentos legais para qualificar o uso e ocupação do espaço, né, do território de um município. Hoje a gente já pode contar aí com o Estatuto da Cidade. Sim. O empreendedor vai se instalar no município, né? Se tem o zoneamento urbanístico, ele já sabe qual é a área mais propícia para ele se instalar. E aí, no processo também de audiências públicas, a gestão democrática também envolvendo a sociedade. Hoje a gente vê experiências, no caso, vou dar o exemplo aqui do Espírito Santo, né? Integrado o direito urbanístico ambiental, que inclusive o doutor Edésio Fernandes, que participou da Constituinte, ajudou a escrever lá a política urbana brasileira, né? Ele fala que a gente não pode dissociar o direito urbano do direito ambiental. Ele fala que a gente tem que trabalhar integrado. Claro. Direito urbanístico ambiental. Então, hoje, se o empreendedor vai realizar um empreendimento, né, ele também tem que estar adequado com as leis do licenciamento ambiental. Claro que a gente não pode ter um exagero muito grande também, uma burocracia nesse trâmite. Hoje em dia, o mundo é muito dinâmico, né? Mas tem como você ter leis ali para qualificar dispositivos legais, qualificar também na perspectiva ambiental integrada com a perspectiva urbana. E não é dificultar, né? É integrar, é sempre pensar como um todo, né? É isso aí, é o ponto da integração que a gente estava falando. E aí eu vou dar o exemplo aqui da Jurong, o estaleiro Jurong em Aracruz, um empreendimento de grande porte, o primeiro estaleiro instalado aqui no Espírito Santo, né? E teve esse processo, poder público municipal, com o plano diretor, dialogando com a instância ambiental, né, que fez o licenciamento ambiental do estaleiro Jurong, o governo federal, o governo estadual, o setor produtivo, eles chegaram ali numa equação, um denominador comum,
que priorizou a contratação na fase de construção do empreendimento de próximo de 70% de mão de obra local. Inclusive, alunos do IFES foram enviados para fazer curso, né, e se formar lá em Singapura, não só priorizando a questão da construção do empreendimento, mas também qualificando a mão de obra para a fase da operação. É um bom exemplo. E o Espírito Santo, para os próximos anos, a gente tem aí uma expectativa de ser realizado aqui no estado mais de 65 bilhões de investimentos públicos e privados até 2027. Isso vai estar instalado no território do estado do Espírito Santo. Sim. E se a gente tem esse diálogo balizado à luz aí da política urbana, política ambiental, saneamento básico, a questão da regularização fundiária também, política de habitação. Desculpa te interromper, mas na verdade a informação desses bilhões de reais, ela tem dois lados. Ela pode ser extremamente benéfico do ponto de vista econômico e altamente danoso do ponto de vista social, ou efetivamente, aí sim, contribuir para um crescimento econômico sustentável de todo o nosso estado. Né? Eu acho que esse é uma mudança totalmente de paradigma. Ou você vai desenvolver um setor, vamos imaginar o setor portuário, mas com impactos ao redor extremamente maléficos, ou a gente traz essa... Se a gente pensa isso como um todo, aí a gente canaliza todo esse desenvolvimento para o crescimento de todo o estado e dos municípios. E acho que essa é a importância, e acho que esse recado que você tem destacado da necessidade da gente pensar atividade econômica aliado, e ela não precisa ser barrada. Ela precisa, acho que a palavra de ordem é isso, ela precisa ser integrada. Integrada, qualificada, isso aí. E aí a gente vê, né, esse modelo também, né, que a gente está se desenvolvendo hoje. Por mais que a gente seja pessimista, né, olhando a realidade, realista e pessimista ao mesmo tempo, fala, poxa, não está do jeito adequado, poxa, 15 capitais não tem um plano e tudo, mas a gente tem transformações que tem que reconhecer que nas últimas décadas, né, vem evoluindo, lentamente, mas vem evoluindo. Se a gente olhar 40, 50 anos atrás, era muito mais predatório esse processo de crescimento econômico, desvinculado da perspectiva social e ambiental. Hoje está se aproximando, né? E tem boas práticas, né? Bons exemplos que a gente citou. Um outro ponto também que eu ia comentar, para a gente evoluir nesse caminho do desenvolvimento sustentável, inclusive dia 5 de junho, né? A gente celebrou a questão do Dia Mundial do Meio Ambiente, que remete àquela data lá de 5 de junho de 1972, a Conferência de Estocolmo, né, onde foram lançados as bases lá do conceito de ecodesenvolvimento e desenvolvimento sustentável. Mas a gente tem um outro grande desafio nessa integração, na perspectiva da integração, que eu acho que é um grande desafio para o Brasil se tornar uma potência mundial, que é você até comentou sobre isso, doutor Henrique, que é a descontinuidade das políticas públicas. É verdade. E é um problema muito sério, né, Pablo? Lembrando, voltando um pouquinho no assunto aqui, né? Porto Alegre não conseguiu abrir as comportas, não foi isso? Por falta de manutenção. E hoje, um grande problema enfrentado pelos municípios, né, pelo Estado, é a manutenção de seus equipamentos, a manutenção de sua infraestrutura. Porque você até consegue recurso para novas infraestruturas, mas para a manutenção do que você já tem, esse recurso nem sempre está disponível. E é uma questão muito complicada, né, Pablo? Porque a gente não consegue gerir o que a gente tem e evoluir. E aí, lembrando também, né, falando aqui do contexto que a gente está colocando, da questão da sustentabilidade, que hoje a gente já fala em mais do que cidades inteligentes, mas cidades resilientes, que encaixa aí perfeitamente nesse contexto de você manter o que você tem e criar políticas sustentáveis para que a cidade seja para todos, não é isso? É isso aí, o conceito da resiliência, né, urbana, onde você tem aí mecanismos, né, instrumentos, desde a ótica do planejamento territorial, né, como também espaços de construção de escuta ativa com a sociedade. A gente não pode pensar essas soluções para as cidades no século XXI no gabinete de uma prefeitura ou na diretoria de uma grande empresa. Eu vou construir esse empreendimento que é bom para a cidade. Não. A
a gente tem que ter uma escuta ativa com a sociedade, né? Ouvir a população, quais são as perspectivas, qual é o interesse da população, se isso atende, né? E conectado também com as potencialidades locais. Sim. Às vezes o empreendimento pode descaracterizar completamente uma cidade, um bairro, verdade, e gerar efeitos indesejáveis. Olha o caso aqui dos nossos vizinhos do Norte Fluminense, Macaé. Verdade. É sempre lembrado como um exemplo negativo do caminho de como não deve ser feito. Inclusive, a própria população de Macaé tem vergonha do que aconteceu com a exploração do petróleo lá no campo, né, na bacia de petróleo offshore, né, e que gerou impactos até hoje no município. A gente tem que aprender com esses erros para não repetir esses erros do passado na contemporaneidade, né? É onde eu falei, né? Quer dizer, o dinheiro, a atividade econômica sendo maléfico para aquela sociedade. Sim. Né? O dinheiro vai para outro lugar, desenvolve outro lugar, outras empresas, mas aquelas pessoas ali envolvidas, na verdade, recebem o ônus, né? De todo o impacto que aquela atividade está exercendo. Sim, e aí essa resiliência hoje, Tereza, é ainda mais exigida, o potencial de resiliência das cidades, por conta desse mundo em transformação. Você traz o conceito das smart cities, né, cidades inteligentes. A gente está vivendo um mundo, a era da tecnologia, né, a era da informação. Hoje, com esse aparelhinho aqui, né, a gente vê o Brasil tem 203 milhões de brasileiros e 240 milhões de celulares funcionando. Então tem mais celular do que gente no Brasil. E a população hoje quer usar isso daqui para tudo. Quer usar o empreendedor, vamos instalar lá em Vila Velha, em Vitória. Qual é a zona urbana industrial? Se ele puder ver aqui, melhor ainda para ele, né? A resposta tem que estar ali a um clique do seu celular. A população também, né, quer pegar um transporte coletivo. Que horas que o ônibus vai passar aqui no ponto? Né? Quer ser atendido pela prefeitura. Acabou aquela história de protocolo de prefeitura, uma coisa retrógrada, né? Sei lá, protocolar um pedido na prefeitura. Hoje você tem os canais aí da transparência ativa, os portais da transparência também. O poder público tem que ter essa resiliência também de conectar os serviços e também a cidade nesse mundo da tecnologia. E, ao mesmo tempo, pensar soluções para adaptação às adversidades climáticas, adversidades também sociais. Olha a mobilidade urbana. Na verdade, eu costumo falar com os alunos lá da UVV, né, da arquitetura, a imobilidade urbana. Sim. Você pega cidades como propriamente Brasília, planejada. Já teve caso de eu estar numa reunião no Ministério da Justiça e no horário de pico eu ter que ir para o Sudeste, que é próximo lá da saída ali, próximo do Centro de Convenções Ulisses Guimarães, no Eixão Monumental, né? Coisa que você faz em menos de 20 minutos de carro e você gastar 2 horas. E aí você pensa, o problema da mobilidade a gente resolve construindo vias? Você está falando do Eixo Monumental que em alguns trechos chega a ter 7 faixas e toda parada. A gente tem que pensar essas soluções também resilientes, né? É o que? A intermodalidade, priorizar o que está lá na Política Nacional de Mobilidade Urbana de 2012, né? A priorização do transporte coletivo, transporte não motorizado, né? Pensar construções também hoje, a cidade adequada a essa realidade também, para a gente superar esses desafios, né? Hora da mobilidade, da imobilidade, da insegurança, déficit habitacional, problemas de saneamento básico, infraestrutura de toda a ordem. Com certeza. Resiliência é a palavra-chave também. É a palavra da vez, né? Palavra da vez. Falando de resiliência, né? Falando do déficit habitacional, vou puxar um pouco a bola para a regularização fundiária, para a gente falar um pouquinho disso também, Pablo. A questão da regularização fundiária em áreas de risco. Sim. Né? A gente tem assistido a regularização fundiária acontecer. Entretanto, as áreas de risco elas são sempre evitadas, porque tem aquele discurso, eu faço do mais fácil para o mais difícil. E com essa intensificação dos eventos, né, que geram situações extremas, isso se torna cada vez mais arriscado. Sim. Como que a gente poderia rever essas prioridades, assim? O que você pensa? Então, o momento agora é muito importante da gente focar nisso, né? Nessa pauta. Por quê? Agora o Rio Grande do Sul,
a gente fala muito, né, do poder público e tudo, mas também tem a necessidade da gente conscientizar a população dos riscos. Você construir uma casa fundeada no rio, como a gente viu aqui em Mimoso, qualquer cidade que tem um curso hídrico, né, a grande maioria das cidades, você vai ver esses problemas de não respeitar a capacidade natural do meio ambiente, da sua dinâmica natural, né? A pauta da regularização fundiária é central para a gente pensar um desenvolvimento mais sustentável das nossas cidades, das nossas regiões metropolitanas. Então, hoje em dia, os projetos de regularização fundiária, olhando o caso lá do Rio Grande do Sul, eles podem orientar aí um uso e ocupação do solo mais sustentável. Aquelas áreas ali que tem risco, né, de deslizamento de massa e que tem famílias, também as áreas alagáveis, áreas que estão mais suscetíveis aos eventos climáticos extremos. O instrumento da regularização fundiária que não se limita ao título apenas, mas tem toda uma ação social também. Você deve priorizar para você garantir a realocação dessas famílias que se encontram em área de risco em áreas mais adequadas da cidade. E aí, combinado com o planejamento urbano, dentro dos planos diretores municipais, a gente tem os instrumentos das ZEIs, as Zonas Especiais de Interesse Social, que pode destinar ali um projeto de habitação, já com a regularização fundiária sendo implementada, né? Então tem esse conjunto de instrumentos urbanísticos que garantem aí uma maior segurança para essas pessoas saírem dessas áreas de risco. E a gente tem exemplos muito positivos aqui no estado, como o Projeto Terra, em Vitória, na nossa capital, que trabalhou nessa perspectiva, utilizando a regularização fundiária, realocando famílias, né, para áreas mais seguras, utilizando também aí a ótica da urbanização das comunidades. O caso do São Benedito, ali em Vitória, perto da Leitão da Silva, antes do Projeto Terra, não subia ônibus lá. Então você teve uma urbanização das comunidades e também fazendo valer o instrumento da regularização fundiária, um meio muito importante para a gente levar dignidade para essas regiões. Olha o caso da Ilha das Caieiras, lá na Grande São Pedro, né? Dinamizou a economia local. Hoje aquela região já tem uma dinâmica própria, né? E inclusive fortalecendo ali, o que a gente falou logo no início da nossa conversa, a identidade local, o simbolismo, o sentimento de pertencimento. A gente tem microempreendedores lá da região da Ilha das Caieiras que tem maior orgulho, inclusive coloca na marca do seu produto a marca da região. E aí a regularização fundiária é um caminho na ótica social também de fortalecer essa coesão e o sentimento de pertencimento e identidade territorial local. Que é fundamental para a fixação dessas comunidades, né? Quando você faz o projeto de regularização fundiária, você tem que pensar na fixação da comunidade ali, porque senão você tem o procedimento de gentrificação. Também. Mas assim, o que acontece? Bate-papo bom, passa rápido, É verdade, né, doutor. Henrique, né, Pablo? É isso aí. E a gente já está chegando ao final. Infelizmente, estamos chegando ao final. Mas eu quero agradecer muito, Pablo, a sua participação. Você é sempre perfeito, didático, seus esclarecimentos são assim irretocáveis sempre. Na verdade, muito científico, né? Muito, e isso que é o mais importante, né? Eu tive o privilégio de ser aluna, né? Então, é muito bacana isso. E, assim, já fica o convite, tá? Para voltar para falar de regularização fundiária, né, doutora Henrique? Seria ótimo, porque né? Porque é um tema que a gente precisa discutir. Sim. Porque a gente, infelizmente, às vezes, tá perdendo o foco do que realmente que foi colocado aqui a regularização, é uma mudança na vida das pessoas e não a mera titulação. Isso né? Então, eu agradeço também a todo mundo que acompanhou a gente até agora, não é isso, doutora Henrique? Isso aí. E também, né, lembrar que caso as pessoas tenham interesse em acompanhar outros episódios do nosso podcast, Conversa Jurídica, pode acessar também o Instagram da OAB, né, OAB Espírito Santo. Você vai ter esse e tantos outros podcasts aí de temas dos mais
diversas áreas do direito, de uma maneira clara, objetiva, e eu agradeço a participação sua, Pablo. Muito obrigado, tá? Agradeço o convite aí também, a participação, Henrique, a condução aí dos trabalhos, você, a Tereza. Grata satisfação estar com vocês, parabenizar o trabalho de vocês também e da nossa OAB, que é uma instituição aí republicana, democrática, que trabalha diversas perspectivas e muito relevante para o desenvolvimento do Estado do Espírito Santo e do Brasil. O Instituto Jones e nós, enquanto pesquisadores, professores universitários também, a gente tem orgulho dos trabalhos realizados pela OAB aqui no Estado do Espírito Santo e nos colocamos à disposição para somar nessa empreitada de construção coletiva. Tá bom, muito obrigado. Muito obrigado, Tereza. Obrigada pela Henrique. companhia. Muito obrigada, Paulo. Beleza, valeu.